a ti porque o outro fez isso. Então, a gente tem que trazer para nós esse princípio de eu preciso me cuidar, né? Eu fui a um encontro de casal uma vez, e aí eu fui assim de peito, né, estufado, falei, porque vou chegar lá, tá tudo ok para mim, a finança tá ok, né, a comunicação tá ok, o nhanhanhanhã tá ok, né, os filhos estão ok, vida espiritual tá ok. Aí o pastor começou a pregar, aí começou a falar, gente, eu fiquei com uma vergonha quando o palestrante começou a falar, porque estava tudo ok para mim. Como eu até brinquei aqui no começo, eu estou feliz no meu casamento. Eu não sei a Mara, né? Para mim está tudo bem, mas de repente para ela não está, né? Como que está o anseios dela? Como estão as reclamações dela? Né? Quais são os sonhos que ela tem? Né? Então eu preciso não só ser feliz, mas também procurar fazer ela ser feliz. O casamento realizado, o casamento com princípios, com propósito, né? Os dois, eles constroem junto essa questão dessa realização. Então a gente tem que parar para ouvir a reclamação do outro, e até mesmo ter essa contribuição com o outro. E para isso eu preciso a cada dia ser transformado, para ter um casamento abençoado. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar para consertar. E no capítulo 2 de Amós, é isso que Deus está falando, olha, vocês não estão reconhecendo, vocês não estão meditando, não estão analisando aquilo que vocês estão fazendo de errado. E aí chega o capítulo 3, Amós ele começa a descrever várias tentativas ali pelo Senhor para salvar o seu povo. E Deus começa a mostrar para o povo, olha, vocês estão errados, vocês precisam voltar. E aí eu estou enviando alguns sinais para vocês compreender através desses sinais que vocês precisam voltar ao meu amor. E aí quando a gente traz isso para o nosso casamento, no capítulo 3, o casamento ele não termina de uma hora para outra. O casamento sempre o divórcio, ele é sempre uma somatização de vários fatores. E aí nós precisamos entender os sinais. São vários sinais para poder ver que um casamento está meio doentio. São vários sinais para a gente poder perceber que de repente nós precisamos melhorar. De repente é a falta de comunicação. Eu não falo mais para minha esposa onde eu vou. Eu não falo mais quanto eu ganho. Eu não mostro mais o meu WhatsApp, né? Então, de repente, a comunicação começa a ser falha. Eu chego, vou assistir televisão, fico no celular e a gente não tem aquela questão de, e aí, como que foi o seu dia? De repente é um sinal, de repente é a falta de amor, né? Pelo que eu vi aqui, os homens são mais românticos, eu vi nas fitinhas, né? Os homens são mais românticos, eu amei ver essa declaração da Mara para mim. Porque normalmente é o homem que fica se declarando, né? Mas, de repente, essa falta de amor pode ser um sinal. De repente, a falta de humor, né, pode ser um sinal. Vocês não brincam mais, vocês não conversam mais, né? Não faz mais aquelas piadinhas um para o outro. De repente, isso é um sinal, né? Eu sou um pouco humorista, né? Tem coisas assim que... eu tenho uma virtude e um defeito, né? Isso é tudo no mesmo balaio, né? Porque qual é a virtude? Eu sou muito bem humorado, então já acordo bem humorado e eu fico o tempo todo, ô Mara, aí o que é? Não, só para lembrar seu nome, sabe? E de repente isso pode ser um defeito também, porque ter a pessoa bem humorada o tempo todo às vezes é chato, né? Às vezes, né, a pessoa não suporta. Aí, falar em virtude e defeito no mesmo sentimento, eu lembrei de um rapaz que foi fazer a entrevista de emprego. Aí ele falou, fala uma virtude e um defeito. Aí ele falou as virtudes, ele falou, o defeito é que eu sou muito sincero. Aí a mulher, muito sincero?
mas sincero não é defeito, é virtude. Ela falou, estou pouco me lixando com a sua opinião. Então, às vezes o que é demais acaba atrapalhando. Mas, de repente, um sinal é que a pessoa não faz mais um carinho. A pessoa não tem mais ela fica com aquele sentimento de abandono. Sabe quando você está junto com o cônjuge, mas parece que está sozinho? Parece que é um viúvo ou uma viúva viva, com o cônjuge vivo. Por quê? Porque parece que o outro está morto, não conversa mais, né? Não tem mais aquela vida. Às vezes é você ficar olhando para o de fora. Olha, né, quando eu olho para o casamento de fulano de tal, aquele casamento seria o ideal, mas o meu, olha como que está. Então são sinais, e Deus começa a mostrar sinais para o seu povo. No entanto, o povo, ele não se humilhou e nem se retornou. E Deus, ele começa a chamar. E aí, para a gente encurtar a história aqui, nós precisamos identificar os sinais. São vários sinais. O que é que está, o que você consegue enxergar que está minando o seu casamento. Então comece a tratar isso e volte. Depois, capítulo 5 e 6, Amós ele ensina o povo a se arrepender e buscar sinceramente, de coração, né, retornar para a aliança e o acordo. E aí a gente precisa também, como casal, se arrepender. Então eu preciso fazer essa autoanálise, ver onde eu estou errando, e me arrepender e voltar para a gente poder ter de novo um casamento funcional, né? Independente da área, se é a área financeira, se é ciúmes, se são os pais que ficam interferindo no casamento, né? Então a gente precisa identificar, de repente é o pai, de repente é a área financeira, de repente é porque eu sou muito desorganizado. Então a gente precisa parar, se arrepender, né, e tentar fazer diferente. Eu sou uma pessoa um pouco desorganizada com as minhas coisas em casa. Então eu sou daqueles que colocam o sapato e deixam no meio da sala. A Mara fica doida com isso. E aí de tempos em tempos eu tenho que parar e falar, não, calma aí. Eu tenho que colocar o meu sapato de novo lá no lugar que fica o sapato. Mas passa 1 ou 2 meses, eu chego em casa, jogo o sapato na sala de novo, né? E aí eu tenho que constantemente pensar, não, calma aí, eu não posso fazer isso porque eu sei que isso vai deixar a Mara chateada. Então são coisinhas às vezes simples que vai minando o casal, né? E de coisinhas simples em coisinhas simples, isso vira uma somatização, chega um momento que não dá mais. E aí eu quero caminhar pro final, falando de Amós 7, capítulo 7 até o capítulo 9, onde Amós, ele vai mostrar que as coisas erradas que estavam acontecendo, que eles tinham perdido o amor, que eles tinham quebrado a aliança, que eles não estavam mais andando em acordo, mas Amós ele dá uma palavra de esperança. Ele dá uma palavra, né, prometendo que Deus vai reunir de novo o seu povo. E aí eu queria encerrar com essa palavra de esperança para o seu casamento. Porque saiu uma matéria lá na Record que dentro dessa pandemia as pessoas começaram a se conhecer e por isso que aumentou tanto essa questão da separação. É como que o rapaz não ia mais trabalhar, a mulher chegava em casa e falou, ué, quem é você? Eu falei, não, eu sou seu marido. Ah, você é meu marido? Eu sou seu marido, é porque eu não estou mais trabalhando, a gente está em isolamento. Ah, mas eu não sabia que você era tão chato assim, né? E aí a gente precisa começar a voltar, a gente pode restaurar essa questão do casamento. Então, diante de uma grande destruição dessas pesquisas aí no IBGE, é possível a gente dizer que, compreendendo e vivendo os princípios do Senhor, o nosso casamento, ele pode ser restaurado. Mas, pastor, nós não concordamos mais dentro de casa. Lá fora as pessoas acham que é tudo mil maravilhas, mas aqui dentro a gente sabe que o negócio não está dando certo. Não sei se você já viu pessoas assim que se separam e falam, mas eles pareciam tão felizes, né?
pareciam tão satisfeitos. Não acredito que esse casal se separou, porque fora é uma coisa, mas dentro de casa não concordo mais. E pastor, eu estou a esse ponto, né? Dentro da minha casa eu não concordo mais, eu não sinto mais amor pela minha mulher, não sinto mais amor pelo meu marido, né? Eu prefiro ficar sozinho, prefiro ficar sozinha, mas Deus pode restaurar essa questão quando nós nos colocamos diante do Senhor. Pastor, eu me sinto só. Pastor, ele não me entende, ela não me entende, né? Ela não me dá mais carinho, né? Ela não me dá mais atenção, eu não serei mais feliz com esse meu cônjuge. Eu queria terminar essa minha mensagem falando que Deus pode restaurar todas as coisas, amém? Se a gente se colocar, assim como Deus restaurou o seu povo ali de Judá, Ele pode restaurar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, se então colocarmos o nosso coração em quebrantamento, em arrependimento diante do Senhor e pedir: Senhor, que eu possa de fato me entregar ao Senhor para poder entregar ao meu cônjuge. Aí eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Por mais tempestade que tenha o seu casamento pode ser uma bênção. O seu relacionamento pode ser um relacionamento para a glória de Deus. Como pode os dois, acaso duas pessoas podem andar juntas se não tiverem acordo? Senhor, nós estamos na Tua presença, passando um momento tão agradável, com essas dinâmicas, com esses louvores. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor fale ao coração, Pai, de cada um aqui presente. Porque, ó Deus, de repente alguns estão falando: olha, meu casamento é de fato para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por esses casais. Ó Deus, mas dentro do relacionamento são tantas crises, às vezes sofrimento, às vezes angústia, às vezes sentimento de solidão. E todos nós, sem exceção, em alguma parte do casamento, sentimos essas tensões. Mas, ó Deus, sabemos que o problema não são essas tensões. O problema não são essas crises. O problema é quando nós não sabemos tratar essas crises. Por isso, ó Deus, nós colocamos o nosso relacionamento diante do Senhor, clamando, ó Pai, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, que o nosso relacionamento edificado sobre o Senhor, pode vir a tempestade que for, os nossos relacionamentos não serão quebrados. Pai, talvez aqui entrou casal que não gostaria de estar aqui. Veio por causa do convite, veio porque conveniência, mas que estão enfrentando lutas, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, assim como o Senhor restaurou o povo de Israel, como o Senhor fez aquela aliança com o povo de Israel, que possamos compreender esse princípio e ver o Senhor restaurando esses relacionamentos, ó Pai. Senhor, mas que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja decisão, que haja perseverança na vida de cada um, entendendo que nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos nos mudar, nos colocar diante do Senhor, nos quebrantar diante do Senhor, e, ó Deus, contar, ó Pai amado, com a Tua força, ó Deus, contar, ó Pai, com as Tuas bênçãos para nós, dentro do nosso relacionamento. Eu te agradeço, ó Deus, te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe. Pastor?